A noite era fechada, pesada, daquelas que o céu fica tomado por nuvens densas, sabe? O tipo de noite que já te deixa com um pé atrás, sentindo um frio na espinha. Mas em algum lugar do Japão, um grupo de jovens, cheios de bravata, se preparava para mergulhar de cabeça no mundo do sobrenatural. Ali, na sombra de árvores centenárias, daquelas que parecem guardar segredos ancestrais, e em templos esquecidos pelo tempo, histórias de arrepiar os cabelos esperavam para serem contadas. Imagina só, você andando por uma rua deserta, já tarde da noite, o silêncio é quase palpável e cada passo seu ecoa nas paredes dos prédios ao redor. O vento gelado na cara, a luz fraquinha dos postes desenhando sombras sinistras nas paredes. Você sente um arrepio na espinha, como se estivesse sendo observado. De repente, uma figura surge na sua frente. Uma mulher. Ela aparece do nada, como se tivesse saído das sombras. Ela usa um casacão longo e uma máscara cirúrgica, coisa super comum no Japão, mas que naquela noite te dá um aperto no peito. Algo nela não parece certo. Ela se aproxima e pergunta, com uma voz macia, quase um sussurro: "Eu sou bonita?" A pergunta ecoa na sua mente, deixando você ainda mais nervoso. O medo te congela, a boca seca. Você não sabe o que responder, o coração batendo acelerado. Você está diante da Kuchisakeona, a mulher da boca rasgada, a lenda viva, pronta para te fazer sua próxima vítima. E se eu te disser que o som de passos apressados pode ser aterrorizante? Imagine estar sozinho em uma rua deserta e, de repente, você ouve passos rápidos atrás de você. O coração acelera, a respiração fica ofegante. Mas não estamos falando de passos normais, não. Esses passos têm algo de diferente, algo que faz o sangue gelar. É um som metálico, arrastado, que parece ecoar da própria escuridão, como se algo ou alguém estivesse se aproximando lentamente, mas com uma intenção sinistra. É o tek-tek, o espírito vingativo de uma mulher que, dizem, caiu nos trilhos do trem e teve o corpo partido ao meio. Sua história é contada em sussurros, passada de geração em geração. Agora, ela vaga perto de estações de trem abandonadas, usando os cotovelos para se arrastar, emitindo esse som de gelar o sangue, tek-tek. Dizem que ela busca vingança, procurando por aqueles que cruzam seu caminho. Se você ouvir o tek-tek se aproximando, meu amigo, só lhe resta correr. Corra o mais rápido que puder, porque se ela te alcançar, não haverá escapatória. O som do terror estará bem atrás de você. No Japão, a morte não é bem o fim da linha, mas sim o começo de uma nova jornada. Os Yurei são espíritos presos entre dois mundos, almas atormentadas por mortes violentas ou assuntos mal resolvidos. Eles vagam pela noite buscando vingança ou paz. Consegue imaginar dar de cara com um Yurei? Seus longos cabelos negros, o rosto branco como papel e aqueles olhos vazios que parecem enxergar através de você. Capítulo 4. Jorogumo, a teia da sedução. Nas montanhas do Japão, se esconde uma criatura tão bela quanto letal, a Jorogumo. Uma aranha capaz de se transformar em uma mulher deslumbrante, atraindo homens para sua teia mortal. Imagine a cena. Um viajante perdido na floresta, exausto, com frio. De repente, ele encontra uma cabana acolhedora. Uma mulher linda o convida para entrar, oferece comida, calor, uma armadilha perfeita. Capítulo 5. Kappa. O demônio aquático. Nas profundezas dos rios e lagos do Japão, vive uma criatura pra lá de bizarra, o Kappa. Com corpo escamoso de réptil, cara de macaco e uma carapaça de tartaruga nas costas, o Kappa é um ser imprevisível. Ele tem uma força descomunal e um apetite insaciável por
Pepinos? Pois é, você ouviu direito. Dizem que eles carregam um prato com água na cabeça e, se essa água for derramada, o capa perde toda a sua força. Vai entender. Capítulo 6. Oni, o demônio das montanhas. Lá no alto das montanhas do Japão, entre picos rochosos e florestas densas, habitam criaturas colossais, que metem medo só de olhar, os Oni. Pele vermelha ou azul, chifres longos e afiados e uma clava de ferro nas mãos. Os Oni são a fúria da natureza em forma de demônio. Conhecidos pela força descomunal, temperamento explosivo e um apetite insaciável por carne humana. Dizem que os Oni raptam pessoas que se perdem nas montanhas, levando-as para suas tocas para devorá-las. Pensa na seguinte situação. Você está em uma casa de chá tradicional japonesa, apreciando a companhia de uma geisha. Mas quando a noite cai e as luzes diminuem, algo terrível acontece. O pescoço da geisha começa a se esticar, crescendo sem parar, serpenteando pelo ar como se tivesse vida própria. É a Rokurokubi, um espírito que durante o dia assume a forma de uma bela mulher, mas à noite revela sua verdadeira face. No auge do inverno, com a neve caindo sem parar e o vento cortante, surge uma figura fantasmagórica, a Yuki-onna, a Mulher da Neve. Com sua beleza sobrenatural, longos cabelos negros e um kimono branco como a neve, ela vaga pelas tempestades, atraindo viajantes perdidos para a morte. Dizem que a Yuki-onna se alimenta da energia vital dos homens, congelando seus corações com um único toque. Imagine só, você em casa, numa boa, curtindo uma noite tranquila. De repente um barulho na porta. Ao abrir, dá de cara com um velho baixinho, careca, com um sorriso maroto no rosto. Ele se apresenta como Nurarion e, sem mais nem menos, entra na sua casa como se fosse o dono do lugar. Esse yokai folgado adora invadir lares, espalhando caos e confusão por onde passa. Capítulo 11. Ubumi, o choro do bebê. Você está andando por uma rua escura e deserta quando ouve um choro de bebê. O som é fraco, mas inconfundível, ecoando pelas paredes dos prédios ao seu redor. Aquele som corta o silêncio, te dando um aperto no coração. É um som que desperta instintos primordiais de proteção e medo. Você segue o choro, imaginando encontrar uma criança perdida, abandonada na escuridão da noite. Mas o que encontra te gela o sangue. O ar parece ficar mais frio e um calafrio percorre sua espinha. Uma mulher, com roupas esfarrapadas, carrega um bebê nos braços. Seus olhos são vazios, como se ela estivesse presa entre dois mundos. Ela implora por ajuda, pedindo que você segure seu filho por um momento. Sua voz é desesperada, cheia de dor e angústia. É a Ubumi, um espírito vingativo que usa o choro de um bebê para atrair suas vítimas. Uma vez que você pega o bebê, você está preso em sua maldição, condenado a vagar eternamente. Capítulo 12. Tengu, o demônio guardião. Nas montanhas do Japão, entre picos encobertos por névoa e florestas milenares, vivem criaturas míticas, os Tengu. Com a aparência de homem-pássaro, nariz comprido e vermelho, asas poderosas e garras afiadas. Os Tengu são os guardiões das montanhas, protegendo-as de intrusos e espíritos malignos. Capítulo 13. Kurozuka, a montanha devoradora de almas. No topo de uma montanha distante, envolta em névoa e mistério, existe um lugar temido por todos, o Kurozuka. Dizem que lá habita um espírito maligno, uma criatura faminta por sangue e almas humanas. A lenda do Kurozuka fala de uma mulher que já foi bela um dia, mas se perdeu na escuridão, corrompida por seus próprios desejos. Agora, ela vaga pela montanha como um demônio, atraindo viajantes para a morte.
Conforme as histórias chegavam ao fim, um silêncio sepulcral tomava conta do lugar. O grupo de jovens, antes cheio de gracinha, agora se entreolhava com os olhos arregalados, cheios de medo. Aquelas histórias, por mais absurdas que parecessem, carregavam um fundo de verdade que arrepiava até os ossos. Era como se a própria noite sussurrasse que em algum lugar, em alguma sombra, aquelas criaturas realmente existissem, prontas para despertar.